Olá, compatriotas, sejam bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes e você está aqui no canal que tenta, refletir, analisar e trazer um pouco de coerência nesses dias que parece que a incoerência não está fazendo parte do cotidiano das pessoas. Então eu quis fazer, este vídeo com alguns comentários absurdos que eu recebi ao longo dos últimos 5 dias, mais ou menos. Eu recebi muito conteúdo, muito lixo, muito chorume, vamos dizer assim. Mas está valendo, porque a gente precisa, fazer e entender o porquê que isso acontece, tá? Mas eu quero comentar aqui, trazer e repercutir alguns comentários aqui que eu achei ridículos, Por exemplo, o Marcelo Marques, ele diz assim: literalmente não tem nada sobre as joias. Ninguém nem ligou para as notícias que saíram. Foda foi o Lula que literalmente roubou uma cruz com o Cristo. Quer dizer, Marcelo, que... olha só que coisa interessante. Significa que se o Lula roubou, então o Bolsonaro pode roubar. Quer dizer que eu posso te assaltar porque nesse mesmo momento está tendo outros assaltos. Essa é a tua linha de raciocínio? Ah, então porque o outro roubou, você está dizendo que pode? E outra, como não teve repercussão mundial, o senhor está desligado, mas fica todo dia no Zap, só no Zap. Procura os portais de notícias, Marcelo, que talvez você vai se informar um pouco melhor, porque eu estou achando que você está só vendo o Zap. Eu acho que tu é o tiozão do Zap, hein? Marcelo, cuidado, hein? Isso é ruim. O Paulo Hermes, um gênio da raça, um gênio da raça, ele diz assim: o problema não é o político, e sim o povo. O povo gasta com benefícios e não temos dinheiro para nada. Os administradores políticos só fazem o que o povo quer. O pobre quer facilidade. Tá aí, prova disso que 9 dedos voltou. Faz o L. Olha que coisa interessante. Primeiro que a perspectiva meio Caco Antibes, Esse deve ser aquele que diz assim que tem horror a pobre, E, enfim, ele diz que é gastos, que é um gasto excessivo com relação aos benefícios sociais, Como, por exemplo, o Auxílio Brasil, que virou hoje Bolsa Família novamente, e que sem ele as pessoas estariam morrendo de fome. Isso não é gasto, Paulo. Isso é investimento, é necessário, porque as pessoas estão desempregadas. Sabe por quê? Porque o governo do teu mito não resolveu o problema do desemprego que vem lá da Dilma. E que esse governo atual também não está resolvendo coisíssima nenhuma. E outra coisa, Paulo, o povo realmente é culpado dos políticos fazerem o que quiserem com o povo. Porque são pessoas como você que legitima políticos ladrões e corruptos como o Bolsonaro. E tem mais uma outra coisa. Não é culpa dos mais pobres a situação financeira do Brasil. É culpa dos de colarinho branco que desviam recursos públicos. Estas são vítimas desse tipo de gente que tu defende, que tu acha que é maravilhoso, que é gente do bem. Pois é, Paulo? Dá para ver que talvez você vai na igreja, se diz cristão e tem horror aos pobres. Mas eu te pergunto, já que tu é sabidão, já que tu sabe tudo, com quem que Jesus andava? Se era com os ricos ou com os pobres? Bom, aí essa resposta você responde para você mesmo, tá? Porque, literalmente, dá para ver que o teu cérebro deu PT. Sim, deu PT no teu cérebro. Perda total. Vamos lá. Um outro aqui que eu disse o seguinte, a respeito do Estado grande, que é um vídeo que o Ciro falou. Ele diz assim: o Estado é grande por causa dos funcionários públicos, escolhido pelos políticos. Serviços que precisam de 100 funcionários, mas tem 2.000 funcionários. É aquele mito
de que só na iniciativa privada existe gente séria e competente e que só o serviço privado que presta um bom serviço. Não é verdade. Se existem empresas privadas que prestam grandes serviços, relevantes serviços à sociedade, se não fossem os funcionários públicos, nós não teríamos, por exemplo, né, o controle da pandemia. Foi graças a funcionários públicos, a médicos de hospitais públicos, a enfermeiros, auxiliares de enfermagem, que são funcionários públicos que combateram a pandemia com garra. E eles são funcionários públicos, o senhor sabia? Que fazem parte do SUS. E, portanto, o trabalho de um funcionário público é válido. É que talvez o senhor não sabe, o senhor quer discutir sobre, né, a questão de gestão pública, mas não sabe, por exemplo, que existem dois tipos de funcionários públicos, ou de servidores públicos, que seria o termo mais adequado. O primeiro servidor público é o de carreira, que são médicos, professores, enfim, pessoas que fazem concurso público e que elas não têm vinculação com governos, mas sim para a prestação à comunidade, ao Estado brasileiro, seja na esfera pública, municipal, estadual, federal. E segundo, existem os CCs, que são os cargos comissionados. Eu concordo que existe sim um inchaço no cargo comissionado. Inclusive o governo do Bolsonaro, que o senhor deve defender, é aquele governo, né, que inclusive encheu e loteou bastante de militares de pijama lá em Brasília. O senhor sabe quantos que foram beneficiados com salários bem poupudos para não fazerem rigorosamente nada? Pois é. Então o senhor se informe antes para querer participar do debate, para não passar vergonha pública. O senhor me desculpa, mas aqui é assim, tá? Muito bem. O Alex Azevedo diz assim: Zorra, kkkk. Olha a ideia, o Estado é gigantesco e o cara falando da falta de eficiência. Então se foque na eficiência de gestão dos recursos. Ciro Gomes, todo mundo já sabe que não há eficiência de gestão dos recursos. Então foque o que tem que ser nisso e ao mesmo tempo diminuir o tamanho do Estado no geral e o final dessas estatais que nem tem sentido existir e outras que precisam ser privatizadas. Em relação em relação da PRF e PF, tem menos do que necessário, ok. Mas o correto é que o Exército, PRF e PF, olha só, atuem em conjunto na patrulha das fronteiras. Isso é ser eficiente nas ferramentas que o Estado tem e outra coisa, que você não fala, pelo contrário, kkkkkk, quer aumentar algo que é gigantesco e ineficiente no que já tem. O que precisa e o que o povo brasileiro quer é eficiência, máximo de produtividade e resultados claros, que aonde o que é feito com os impostos, simples assim. Bom, primeiramente, o senhor Alex, o Ciro, né, inclusive já demitiu quando foi governador funcionários ineficientes. Ele fez cortes sim quando tinha que se fazer. Então essa tua história já começa a cortar por aí. Segundo ponto, senhor Alex, o senhor gênio da raça, a eficiência do serviço público ela se dá quando tem um número suficiente e necessário, né, de servidores públicos bem remunerados, sim, porque todos nós merecemos ser bem remunerados, seja funcionário público ou privado. Mas não tem problema. Outra questão também que talvez o senhor não saiba é o seguinte, que existe sim uma carência de número de servidores que faz com que, por exemplo, as pessoas não consigam se aposentar com tempo hábil. Por quê? Porque faltam funcionários da Previdência Social, por exemplo. E talvez o senhor possa ter uma mãe, uma tia, uma avó, que de repente esteja dependendo de um aposento e não está recebendo porque falta funcionário público para fazer os procedimentos ali. Pois é, talvez o senhor ache que tudo é eficiente do Estado, ineficiente do Estado, mas quando o senhor precisa de um médico, quando o senhor não tem dinheiro, o senhor vai parar no posto público. Talvez o funcionário lá faça o melhor dele e o sistema não funcione. Mas botar a culpa no funcionário público é muito fácil.
O difícil é fazer um reconhecimento de que o serviço público não funciona porque realmente o senhor tem razão num ponto. Sim, exatamente, há um problema de gestão. E eu pergunto ao senhor, já que o senhor falou aqui de PRF, de PF e de Exército, qual foi a gestão feita por Bolsonaro em relação à segurança pública? Não fez rigorosamente nada, a não ser transferir presos de alta periculosidade para as cadeias federais. Só isto, porque de resto não fez nada. Inclusive, o pessoal da PRF, da minha cidade de São Leopoldo, estavam bem descontentes com o Bolsonaro, que prometeu fundos imundos para eles e não deu nada. A gente avisou, né? Mas enfim, faz parte do processo. O que eu não vejo aqui é coerência, porque o senhor fala muito contra os funcionários públicos, né, que eles são ineficientes, mas não cobra a ineficiência de um presidente que ficou 4 anos no governo e simplesmente não conseguiu tirar o Brasil do atoleiro econômico. Sabe por quê? Porque não tinha proposta nenhuma. E sabe por que ele faz o que faz? Porque tem gente como o senhor que o defende e idolatra como Deus. Então fica difícil, né? E outra coisa, o Ciro tem um projeto. Você conhece o projeto do Ciro? Você pode criticar o projeto do Ciro. Eu não me ofendo com críticas a Ciro. Agora eu me ofendo é quando as pessoas falam do que não sabem. Se o senhor conhecer o projeto Nacional de Desenvolvimento, se o senhor conhecer a trajetória do Ciro, sem preconceitos, e botar aqui perguntas que sejam concernentes a isto, a gente pode debater. Caso contrário, é mais uma perda de tempo, porque com gente como o senhor, que já sabe tudo, não dá para debater, porque o senhor já sabe tudo, o senhor já é bom em tudo, o senhor é excelente em tudo. E talvez o senhor também seja incompetente numa dessas empresas privadas, como por exemplo da telefonia pública, onde hoje está na mão de 5 operadoras e você fica refém dessas operadoras que lhe cobram um serviço caro e ruim. Mas elas hoje são privadas, e daí? E outra coisa, existem sim empresas públicas que poderiam até ser privatizadas, mas existem também empresas públicas que elas são essenciais como o Correio. Mas o senhor, né, o senhor deve ser bom, deve ter muito dinheiro para poder pagar um serviço, né, de postagem, ou enfim. Esse é o problema de vocês. Vocês alinham o mundo pelo umbigo de vocês. Vocês não entendem que existe uma realidade além do umbigo de vocês. Então, se é para falar em privatização, vamos privatizar, mas vamos também, por exemplo, melhorar as agências regulamentadoras que não fazem o seu papel. Que tal essa discussão? Mas essa discussão vocês não fazem. Por quê? Porque a análise de vocês é rasa, que nem uma colherzinha de misturar açúcar no café. Tá ligado? Fica a dica aí. O Fábio H diz assim: Ciro fala muita bobagem porque não falou o quanto se gasta com políticos. Pessoa de baixa renda estuda em faculdade pública? Quem vai querer pagar mais imposto para bancar isso? O que adianta mais policiais se as leis não são respeitadas? Vai ter orçamento para a saúde e educação para os políticos roubarem? Ou seja, os políticos estragam tudo, inclusive ele. Olha só, gente. Aqui tem algumas perguntas importantes e tem um sentimento de antipolítica. E é um sentimento de antipolítica que alimenta um sujeito como o Bolsonaro. Ele pergunta, e ele diz que o Ciro fala muita bobagem. Tá, a opinião dele, eu não acho, mas eu respeito. Agora me ponte quais são as bobagens que o Ciro fala. Aí ele diz assim, por que ele não fala sobre o gasto com os políticos? Talvez o senhor não tenha visto em outros momentos. Acompanhe o que o Ciro sempre falou. Inclusive, ele deu exemplo, porque ele abdicou de aposentadorias. O teu mito, provavelmente, né, deve ser o teu mito, ele abdicou de alguma aposentadoria, como de ex-deputado federal e agora também de presidente da República? Ele abdicou, por exemplo, do cartão corporativo? Pois é, o Ciro poderia já estar aposentado, mas ele não quis. Tanto é que ele seguiu, inclusive, sua vida na carreira privada e tudo mais, né? Então, assim, meu caro, quando você fala isso, você tem que entender o contexto do todo, e não pela metade. Mas é sempre assim. E outra questão, né? Baixa renda vai estudar em universidade pública. Me parece que você tem raiva de pessoas de baixa renda que possam estudar em universidade pública. E daí? Elas merecem estar na universidade pública. Sabe o que eu percebo aqui no seu comentário? Algumas coisas interessantes.
mas tem uma coisa muito desinteressante na tua fala. Chama-se ódio. O senhor tem ódio ao conhecimento, tem ódio às pessoas, tem ódio aos pobres e talvez ódio a si mesmo. Então, é triste dizer isto, mas quem tem ódio no coração não consegue perceber as coisas mais básicas, mais essenciais. Como tu é embotado pelo ódio e o amor a uma figura que só espalha o ódio, não dá para levar a sério a tua fala. Infelizmente, porque até tem coisas interessantes aqui. Só que no meio delas, e colando elas, tem coisas que não acrescentam em nada. Esse sentimento de antipolítica, por exemplo, que tu diz ter, é uma delas. E para finalizar aqui, né? Para finalizar, nós temos mais um comentário aqui. Não, nós não temos mais um comentário, já lemos todos eles. É claro que, gente, tem muitas outras coisas escatológicas para falar aqui. Mas, nessa primeira série dos comentários absurdos, se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa o seu comentário aqui que a gente faz uma segunda rodada, né? Mas, enfim. Ah, meu Deus do céu, como a gente tem visto coisas absurdas, né? É para enlouquecer. E tirar um pouco de sarro, eu não tiro. Mas eu tento mostrar o ridículo. Se bem que eu não sei se essa técnica está funcionando. Porque a gente já mostrou o ridículo deles e eles continuam na mesma coisa. Eu não sei. Eu não sei para onde vamos parar com esse tipo de, abre aspas, pensamento. É isso. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, enfim, e faça tudo que é importante aqui, tá? Fique à vontade para falar a sua opinião, dar a sua opinião, mas desde que seja com respeito e com educação, tudo é válido, certo? Fui!